Irmão, taca o dedo nele para... Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos vocês. Eu sou o pastor João Paulo, começando mais um Palavra Acústica, aqui através da Just TV, e é com muita alegria, muita satisfação que estamos mais juntos essa noite de segunda-feira, ao vivo, uma noite abençoada para todos nós, tá bom? Começando Palavra Acústica dessa segunda-feira, mandando aí um forte e um enorme abraço a todos nossos amigos e irmãos, a você que faz do Palavra Acústica ser um dos programas mais vistos e acessados aqui da Just. Para mim é motivo de muita alegria, viu? Muito obrigado pelo enorme carinho. Todas as segundas-feiras o programa tem tido uma aceitação muito boa, e o que me agrada, o que me faz louvar ao Senhor em poder estar aqui com vocês, é porque a gente tem a certeza que este programa, ele não é só assistido pelo povo de Deus, não. Há muitas pessoas que talvez assistam até outros programas aqui da grade da Just TV, que estão nos dando esse carinho, essa audiência, tirando aqui as suas dúvidas, fazendo seus comentários. Embora o nosso programa ele é público, ele passa a ser democrático, mas aqui toda a nossa intenção é a teocracia, é Deus falando para o seu povo, é Deus falando para aqueles a quem Ele criou. Que sejamos mais uma noite uma ferramenta nas mãos do Senhor, tá bom? Um abraço aos meus irmãos do Novo Templo, um abraço a toda a nossa membrazia que congrega conosco. Eu sou pastor do Novo Templo do Senhor, um ministério que já vamos aí para os entre 13 e 14 anos de fundação. Eu sou muito abençoado por ser pastor dessa família, a quem nós chamamos de Família Novo Templo, tá bom? Um abraço para minha querida esposa, irmã Beth, minha filha Esther, que estão lá na casa da irmã Andréia. Um abraço também a toda a família aí, ligados no Palavra Acústica. Olha, hoje eu vou trazer a palavra de Deus, porque as pessoas estão me cobrando muito. Pastor, o senhor não está pregando a palavra. É porque eu vou dando aqui a prioridade aos nossos internautas, que mandam suas perguntas, que mandam suas mensagens, e realmente o programa de 45 minutos fica muito curto para que a gente possa trazer uma palavra com um bom contexto bíblico. Mas hoje eu vou falar da palavra de Deus para você. Pode ir mandando suas mensagens que eu faço questão de ler. Você que está precisando de oração, vamos juntos aqui, irmãos. Eu creio que Deus, Ele é fiel. A fidelidade de Jesus na nossa vida é, sem dúvida nenhuma, a grande vitória dos que creem, dos que confiam no Senhor, tá bom? Olha, já chegando aqui muitas mensagens, obrigado ao povo de Deus, olha que legal, ó. O Álvaro, o Rafael e a Bárbara, um abraço, meus irmãos, eles mandaram uma mensagem aqui, um grande abraço, pastor João Paulo, obrigado, irmãos, a vocês também, viu? Família Novo Templo, a irmã Carmen, ó. Paz do Senhor, pastor, que Jesus abençoe intensamente todos vocês, ficam com Deus, a vocês também, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Lembrando que ontem nós tivemos a Santa Ceia do Senhor, e olha, que Santa Ceia, né? Parece redundância falar, mas toda segunda que nós temos depois da Santa Ceia, eu falo isso aqui ao vivo para vocês, né? E vocês falam, mas será que o pastor não fala isso só para deixar a gente com curiosidade ou com vontade? Não, porque nós temos vivido bons e grandes momentos na presença do Senhor, naquela nossa igreja, onde o Senhor nos concede ali, com a sua maravilhosa presença, todo culto. Mas a Santa Ceia é um culto especial, porque a Santa Ceia, ela marca, ela é uma memória. A Bíblia mesmo fala disso, que nós devemos
participar da Santa Ceia em memória do Senhor Jesus até que Ele volta. Anunciamos a sua morte até a sua vinda. Dizemos ao mundo, olha, Jesus morreu e a morte de Jesus, ela resultou na sua ressurreição. E a ressurreição de Jesus está toda a nossa vitória. Então anunciamos a cada mês, através da Santa Ceia do Senhor, este propósito. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas Ele está vivo para todo sempre, tá bom? Então ontem foi uma noite daquelas abençoadíssima, viu? Gostaria que um dia você que não me assiste pudesse fazer parte conosco. Você que gosta tanto do Palavra Acústica, daqui a pouco eu vou falar uma novidade abençoada para você que tem orado conosco no propósito, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar do grande dia do lançamento do site Palavra Acústica, que vai estar no ar. Vou falar a data daqui a pouco para você. E então você que gosta tanto do Palavra Acústica e de repente quer nos conhecer. Pastor, gostaria de fazer uma visita ao pastor, conhecer a família Novo Templo. Eu vou pedir para o meu querido Paulo, lá da técnica, colocar o GC ali, ó. Ali é o GC do Facebook, ó. facebook.com/Palavra Acústica. Você pode falar comigo. Quero mandar um abraço aos irmãos que carinhosamente mandam suas mensagens lá. Como eu estou trabalhando muitos esses dias aí na construção ali do nosso estúdio, eu não estou tendo tempo de responder, mas eu vejo as mensagens praticamente todos os dias, tá? Paulo, se você tiver o endereço da nossa igreja, tá aí, ó, Rua Luigi Arditi, número 83, no Jardim Maria Luísa. O nosso telefone está aí na tela, 5612-4669. Essa é a nossa igreja. Eu falo pouco aqui, as pessoas às vezes cobram, pastor, o senhor quase não fala da igreja. Eu não falo, irmãos, porque eu estou aqui falando de Jesus. Mas as pessoas querem às vezes nos conhecer. Então tá aí, ó, esse bairro Jardim Maria Luísa é na zona sul de São Paulo, próximo, uma referência muito boa para você, é o Shopping Center Interlagos. É um bairro circunvizinho ali ao shopping. Nós estamos assim, algumas quadras atrás do shopping, é muito fácil de chegar. Hoje você coloca no Google, quem tem GPS, chega ali muito fácil, tá bom? Venha nos visitar um dia, ó, cultos de quarta e sexta. De quarta e sexta às 8 horas da noite e aos domingos às 6h30 da tarde, tá bom? Rua Luigi Arditi, 83, Jardim Maria Luísa. Venha fazer parte um dia de uma reunião para você também me conhecer e eu também poder te conhecer ao vivo e a cores. Como a irmã Gláucia aqui, ó. Boa noite, pastor João. Boa noite, querida irmã Gláucia. Você está bem, minha irmã? Espero que sim, viu? Que Deus abençoe a todos vocês aqui pelo carinho que vocês têm, em particular aqui pela minha vida. Eu gostaria de retribuir esse carinho com as ricas bênçãos do Senhor Jesus sobre a tua vida, tá bom? É o que eu posso fazer. Eu fui chamado para evangelizar e eu posso pedir ao meu Deus que abençoe você e sua família. Eu gosto de profetizar isso sobre a tua vida. Obrigado, irmã Gláucia. Olha aqui, ó, a Clara. Um abraço, irmã Clara. Paz, pastor, que Deus abençoe sua vida e este programa. Obrigado, irmã Clara. Vocês também. Elisa Medeiros, pastor, por favor, uma dúvida. Se uma pessoa que acabou de se converter e ainda não deu tempo de se batizar, ela será salva caso aconteça o arrebatamento? Sim. Por quê? Porque Deus é justo juiz. Viu, irmã? Fica tranquila. Mas, por que eu vou dizer isso? Porque muitas igrejas não têm batismo todos os dias. É muito difícil. A gente faz batismos assim em épocas. Às vezes 2 vezes no ano, 1 vez no ano. Quando a igreja é muito grande, tem um número de congregados assim muito grande, de pessoas que chegam à igreja todo dia praticamente. Às vezes tem igrejas que têm batismo mensal, semanal, depende do volume de pessoas que aceitaram a Jesus e se decidiram ao batismo nas águas. Caso, boa a tua pergunta, Jesus volte e a pessoa não foi batizada. Ela não foi batizada não porque ela não quis, mas ela foi batizada porque ela estava esperando a norma ali da sua igreja se cumprir
para que ela pudesse então cumprir toda a justiça. O seu coração já foi batizado, né? A sua mente, porque a Bíblia fala que o batismo, a água do batismo não tem poder de regenerar ninguém. A água só limpa a sujeira, mas não lava pecado. O batismo, ele é a lavagem de uma sã consciência para com Deus. Então, quando você toma a decisão do batismo, querida, você está cumprindo a justiça de Deus. Talvez você já tomou um exemplo, estou falando de você, minha irmã, mas pode ser em relação a outra pessoa. Talvez essa pessoa já tomou a decisão, só não houve a oportunidade ainda do batismo, mas a consciência dela já está limpa, mas precisa cumprir sim a justiça. Só para que a irmã entenda, Jesus também foi batizado por João Batista. E João não queria batizar Jesus. Ele ficou constrangido quando ele viu Jesus dentro das águas do Rio Jordão e ele fala para Jesus assim: eu que tenho que ir a ti e tu que vens a mim. E Jesus falou para ele assim: João, convém-nos cumprir toda a justiça. Então, se a pessoa que está aguardando o batismo, Jesus ainda não voltou, vá no dia do batismo, cumpra toda a justiça e viva essa expectativa da volta de Cristo, tá bom? Obrigado pela tua pergunta, irmã Elisa Medeiros. Um abraço a todos vocês aí. Cláudio, pastor, ontem fui a uma igreja, olha que legal. Na hora da ceia, o pastor disse que quem não fosse batizado não poderia tomar ceia. Não tomei por causa disso. Isto é verdade? Querido, olha só, duas perguntas em relação ao batismo. Obrigado, Cláudio, pela tua pergunta. E eu vou tentar responder acredito eu, tá? Com o coração do Senhor, não com o nosso coração de homens doutrinados. Vou dizer aos olhos do Senhor Jesus. A Bíblia fala, no Evangelho de Mateus, que o cálice da nova aliança, que é aquele cálice na igreja que você foi, provavelmente ali o suco de uva, 100% natural, ali aquelas pessoas que cearam, aquele cálice da Santa Ceia, biblicamente ele tipifica a nova aliança. E Jesus disse para os seus apóstolos que aquele cálice serve para a remissão dos pecados. Então quem não participa não tem remissão dos pecados. Talvez, preste atenção, irmão Cláudio, talvez por prudência esse teu pastor, ele disse: olha, se você ainda não é batizado, você não pode participar da Santa Ceia. Talvez por prudência e não como impedimento. Porque muitas vezes, isso já aconteceu, eu já vi muitas vezes, infelizmente, às vezes vamos supor, tem uma pessoa que foi pela primeira vez na igreja, Cláudio. A pessoa não aceitou Jesus, não quer compromisso com o Senhor, não quer entregar a vida para o Senhor. Às vezes vai pessoas até embriagadas na igreja, e aí vê lá um copinho com um suco lá cor de vinho, né? Vê um pedacinho de pão, às vezes a pessoa pega, e a Bíblia mesmo diz, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, lá para o versículo de número 26, se eu não me engano, examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Pois todas as vezes que comerdes e beberdes o corpo do Senhor sem discernir, essa pessoa passa a ser culpada da sua própria condenação, porque ele não discerniu, ele não entendeu o que é a Santa Ceia. Então, eu acredito que o pastor, quando ele fala isso, ele não está querendo que a pessoa não participe. Muito pelo contrário, ele está querendo que a pessoa se entregue definitivamente ao Senhor. Como eu disse anteriormente aqui para Elisa Medeiros, Cláudio, eu acredito que o batismo, ele é o cumprimento da justiça, ele é um passo da fé. Então, se a pessoa fala assim: eu não vou me batizar agora porque eu acho que ainda é cedo. Pensa comigo, Cláudio, será que essa pessoa merece, ela é digna de participar daquilo que nós temos como a maior virtude da igreja na terra, é poder ceiar em memória de Jesus? Sabia disso? Mas eu não acredito que uma pessoa que participa da Santa Ceia sem o batismo, ela está em condenação. Por que não foi batizado ainda? Esta é a questão.
Ah, eu não fui batizado porque eu ainda não me decidi. Então não participe da ceia, não. Não, eu não fui batizado ainda porque o batismo na minha igreja é só no final do ano. Poxa, então você, como eu expliquei para a Elisa, você já tem a sua mente regenerada. É digno que você participe. Então, só para concluir o raciocínio, Cláudio, eu não vejo que o pastor agiu de maneira errada. Eu creio que ele agiu de maneira prudente, para que ele não motive, de repente tem mais pessoas na mesma condição que não querem se batizar por não querer. Eu acho que uma pessoa que não quer cumprir toda a justiça, ela também não é digna de participar do corpo e do sangue de Jesus, que é, sem dúvida alguma, o ápice de uma vida espiritual. Tá bom, Cláudio? Então, se você não participou porque você ainda não é batizado, procura lá o teu pastor, a tua igreja lá, pergunta, pastor, eu preciso me batizar. Eu tomei essa decisão. Quem não participa da ceia, Cláudio, Jesus mesmo diz no Evangelho de João, que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue, não tem nele a vida. Entendeu? Então é sério. Por que você ainda não é batizado? Então é isso que você precisa se responder. Tá bom, querido irmão? Muito obrigado pela tua participação. Olha como o povo de Deus é inteligente. Glórias a Deus por isso. Samara, graça e paz, pastor. Deus te abençoe. A você também, querida irmã Samara, obrigado aqui pela tua participação, tá bom? A Andressa Belo, ô Dedê, beijo, não vai chorar, né, Dedê? Hã? Glória a Deus, hoje é o 40º? É, né? 40º programa Palavra Acústica. Eu não sabia, Dedê. Programa de número 40. Olha como Deus é fiel na nossa vida. 40 vezes estamos cumprindo hoje esta promessa de Deus na nossa vida. Obrigado, viu, Dê? Um beijo para você, para a Paty, minha irmã, para a Mandinha, para o Gui, para o Reinaldo. Beijo para a minha família, os meus sobrinhos amados, meus cunhados. Olha que legal, Dedê, eu não sabia. Que bênção, hein? Que paciência que vocês têm. 40º programa Palavra Acústica no ar. Eu agradeço aqui ao vivo a Just TV por ter nos dado essa oportunidade. Nós somos, até o momento aqui, nós somos o único programa evangélico na grade da programação aqui da Just, e espero que isso seja uma vitória para o povo de Deus, tá bom? Beijo de Lucivaldo. Pastor, o que vai acontecer com a gente depois do milênio de Cristo? Muito boa a sua pergunta, irmão. Milênio é um tempo de 1000 anos pós-tribulação. O milênio começa a ser contado com a prisão de Satanás, todos os demônios, né? Satanás vai ficar preso. Quando a Bíblia fala que Satanás vai ficar preso, toda a operação do mal, do engano, da mentira vai ser aniquilado durante 1000 anos na face da terra. Essa terra será restaurada, a paz vai reinar durante 1000 anos. Depois do milênio vem o juízo de Deus, que não é para a igreja, não é para os salvos em Cristo, tá? Esse julgamento, juízo de Deus, está no capítulo 20 do livro do Apocalipse, ô Lucivaldo. Depois você lê aí. No final do milênio, Satanás será solto por um pouco de tempo. Ele vai sair para tentar enganar ainda as pessoas que durante o milênio vão reinar com Cristo. Vai ser um tempo maravilhoso na face da terra. Só que no final do milênio, cumprindo-se esses 1000 anos, vem o grande juízo de Deus, aonde as pessoas que morreram no passado sem a salvação em Cristo Jesus serão ressuscitados para o julgamento de suas obras. Seus nomes não serão achados no livro da vida do Cordeiro, né? As pessoas vão tentar argumentar diante de Deus as suas falhas, suas justificativas, mas tudo
está relacionado à vida de cada um, serão julgados pelas suas obras. E ali a Bíblia fala o que vai acontecer é o dano da segunda morte. A pessoa já morreu uma vez, ela vai ressuscitar para juízo e em seguida ela vai morrer de novo, mas não é uma morte de sono, não. Ali é uma morte de tormento eterno. Se instalará novos céus e nova terra para os justos, e os que não foram achados no livro da vida do Cordeiro, Jesus, viverão eternamente num lugar de tormento, que é o Hades, que é o Seol, que é o literal inferno. Tá bom, Lucivaldo? Espero que você tenha entendido. Termina o milênio, vem o juízo de Deus, o juízo de todas as obras. Não é para os santos, não é para os que foram salvos, é para os que morreram durante toda a sua vida, né? Todos os séculos morreram sem aceitar a presença do Filho de Deus, Jesus Cristo, em sua vida. Tá bom? Obrigado pela tua pergunta, querido Lucivaldo. Luquinha, meu irmão, a paz. Boa noite e um belo abraço, meu amigo. Obrigado. Estou na sintonia junto com a minha família, fazendo aquele feijão e de olho no programa. Feijão! Não vai comer muito feijão de noite, hein, Luiz? Vai passar mal à noite. Um abraço para você e para a irmã Deise, Luquinha. Cassiane, obrigado, irmã Cassiane, pela tua presença. Pastor, o senhor disse de batismo, sou católica desde que nasci e fui batizada bem pequena. Esse batismo também salva? Não, querida Cassiane, eu também fui batizado e eu nem me lembro do batismo. Então vamos aproveitar que o povo está aí curioso sobre o batismo. Obrigado, viu, Cassiane, pela tua participação. Você que é católica, como você disse aqui, e eu vou te dizer que não fique brava comigo, mas eu vou te falar pela palavra de Deus, tá? Não é opinião de pastor, não é opinião humana, é palavra de Deus. Está aqui no Evangelho de São Marcos, eu vou ler aqui, fecho nessa aqui mesmo, Paulo? Ou fecho aqui na do meio? Pode ser? Você que sabe. Vai, vou ler aqui. Não tem problema. Pode, fique tranquilo, fique em paz. O importante é me ouvirem lá. Então vamos lá, fecho aqui? Tá. Então olha o que diz aqui, querida Cassiane. Presta atenção, em Marcos, é o seu segundo evangelho de sua Bíblia, depois de Mateus vem Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante, Jesus falando para os seus discípulos. Aqui Jesus já havia sido crucificado e ressuscitado. Ele vai aparecer pelas últimas vezes aos discípulos, dando aos discípulos as últimas recomendações. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram os que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Muito bem, até aí nada de estranho. Mas olha o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, querida Cassiane, obrigado aqui, o meu amigo câmera, que me fez olhar para essa câmera fechadinha aqui em vocês. Agora eu volto aqui para a minha câmera. Olha que coisa interessante, Cassiane. A condição de salvação não está no batismo, mas está no cumprimento da justiça. Entendeu? Qual é o cumprimento da justiça para ser batizado? Primeiro, crer. Como você foi batizada muito pequena, eu também. Como nós podíamos crer que Jesus é o único e suficiente Salvador de nossas almas? Nós não tínhamos capacidade, porque nós, quando éramos tão pequenos assim, nós estávamos, mesmo quando na Igreja Católica diz do pecado original, mas a criança está dentro do tempo da inocência. Jesus diz que quem quiser ser salvo, torne-se como uma criança. Não é voltando para o ventre de sua mãe e nascendo de novo, é nascer da água e do Espírito. João capítulo 3, leia isso na sua Bíblia aí,
Um homem velho, já de idade, procura Jesus e fala para Jesus assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: olha, não vos surpreenda se eu vos disser que necessário vos é nascer de novo. Ele: mas como pode, eu já sou velho, entrar no ventre de minha mãe e voltar? Jesus fala: ô Nicodemos, o que é carne, o que é espírito é espírito. Precisa entender o que é nascer da água e do espírito. Então o batismo não pode salvar ninguém. O que salva é a consciência do batismo. Nós não tínhamos essa consciência, Cassiane, quando nós fomos induzidos pela religião dos nossos pais a tomarmos uma decisão que não é nossa. Salvação é individual. Meu pai e minha mãe não podem tomar decisão de salvação por mim. Por mais que eles queiram, eles não podem. Quantas famílias hoje, quantos casais estão na igreja e seus filhos não? Os pais não aceitam essa condição. Mas eles não podem obrigar o filho a ir para a igreja porque eles querem. Eles estão orando para que os filhos aceitem pela fé. E é isso que a Bíblia disse aqui em Marcos 16:16. Quem crer e for batizado, por causa disso, o batismo, esse batismo romano, da Igreja Católica Romana, ele não é bíblico. Não há nenhuma passagem bíblica, nem no Velho, nem no Novo Testamento, falando de batismo, né, que ensina a batizar criança, ou batismo de criança. Para você ter uma ideia, o Senhor Jesus, quando ele tinha 8 dias de vida, Maria e José levaram ele no templo para ser apresentados a Deus. Eu, praticamente, a cada mês, talvez, na nossa igreja, há pessoas que levam crianças para serem consagradas a Deus, mas não batizadas. Porque eles precisam sair do período da inocência, que isso deve acontecer lá pelos seus 11, 12, 13 anos de idade, que começam a ter discernimento do que é certo e do que é errado, né? Vão passar a responder pelos seus atos, né? Pelas suas responsabilidades, e aí entra a vida de pecado, a qual a pessoa um dia vai ter que se arrepender dos seus pecados. Como se o batismo é sepultamento, a palavra baptismo é sepultamento, a tradução dela, como uma criança vai ser sepultada espiritualmente, arrepender-se do quê? Se ela nem teve discernimento do seu próprio pecado. Tá bom, querida Cassiane? Então reflita nisso. Esse batismo não é bíblico. Ele é um batismo tradicional. Ele é uma indulgência da Igreja Católica. Ele não é mandamento de Deus na Bíblia. Você não encontrará, pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, você não vai ver criança nenhuma sendo ordenada nem pelos profetas, nem pelo Senhor Jesus, nem pelos seus discípulos a se batizar. Tá bom? Reflita nisso. E obrigado pela tua participação, viu, querida? Muito bem. Olha, ontem no Ministério Novo Templo, um homem chamado Jesus mudou minha vida. Tenho uma dívida eterna com ele, obrigado. Just, o Palavra Acústica é o melhor programa da internet para a família. Obrigado, Luquinha. É verdade, hein? Ontem eu quase não consegui pregar, de tanto que eu fui tomado ali pela presença de Deus. O Espírito do Senhor ali me deixou muito sensível e eu quase não conseguia falar. Tamanha foi a memória do que Jesus fez por nós na cruz. Viu? Obrigado pela tua lembrança, irmão Luiz. Olavo, um abraço para você, querido. Pastor, tenho uma dúvida. O que são 7 anos de tribulações? Olavo, é um tempo que eu gostaria que ninguém passasse. Segundo a palavra de Deus, esses 7 anos é meio confuso, mas eu vou falar biblicamente. Se você entender, eu poderia ficar 2 dias te explicando isso aí com o maior prazer do mundo. Então eu vou falar em poucos segundos aqui para você entender. No livro do profeta Daniel,
sai uma revelação para Daniel dizendo assim: Daniel, 70 semanas estão determinadas para o povo de Israel. 70 semanas para os judeus equivale a 490 anos, porque 70 semanas, uma semana para os judeus são 7 anos. Então, desde uma ordem lá de Artaxerxes, um dos reis que tinha que reconstruir Jerusalém, 490 anos para frente, o tempo de Deus estava sendo determinado para o seu povo, 490 anos. Faltando uma semana dos judeus, que são semanas de anos, são 7 anos, o que acontece? O tempo para por causa do sacrifício. Jesus foi retirado da terra. Não se cumpre essas 70 semanas, esses 490 anos. Fica faltando o quê? Ele para exatamente na 69ª semana. Falta uma semana, que são exatos 7 anos para se cumprir todas as coisas sobre o povo de Deus. Então, esses 7 anos, ele vai ser disparado, vai passar a ser contado o primeiro dia para esses 7 anos, só para você entender. Ele vai começar a ser recontado quando Jesus buscar a sua igreja através do arrebatamento. Isso é pela palavra de Deus eu te falando, tá? Então o que acontece? A igreja vai ser arrebatada, dispara o relógio de Deus. Dispara esse relógio. Quanto tempo falta? Uma semana. Para nós, uma semana são 7 dias. Para os judeus, porque Daniel ouviu a mensagem dizendo: 70 semanas estão determinadas para o teu povo. Então isso é para os judeus. Como nós somos igreja de Cristo, gentílica, judeu é judeu, quem não é judeu é gentil, povo gentil. Esses 7 anos de grande tribulação acontece quando a igreja for arrebatada. Ele vai ser dividido em 2 partes, 3 anos e meio, 3 anos e meio. A igreja arrebatada, vem o anticristo. Ele vai implantar a paz na terra, ele vai implantar a desigualdade, vai acabar com a desigualdade social, econômica, capítulo 13 do livro de Apocalipse, você entende isso. Receberão os que permanecerem na grande tribulação, terão que receber a marca ou sinal da besta, para que possam comprar ou vender. Então, cronologicamente, esses 7 anos que a Bíblia fala e que você pergunta, é exatamente o período da grande tribulação que vai anteceder o milênio, que um irmão aqui perguntou o que era o milênio, o que ia acontecer depois do milênio. Então, esses 7 anos serão os últimos 7 anos do mundo, nesta forma que ele está. Quando isso vai acontecer, pastor? Eu não sei. Pelos cumprimentos das profecias que nós estamos vendo todo dia e ouvindo, Olavo, a qualquer momento, esses 7 anos começam a ser contado. Deu para entender? É complexo, mas eu preciso de muito mais tempo para te mostrar com referências bíblicas. A gente tem um estudo do Apocalipse, versículo por versículo, todas as terças, e lá a gente fala praticamente toda terça-feira sobre esse assunto. Então ele é muito complexo, mas 7 anos de tribulação são tempos de horror que a terra viverá. Nunca na história da humanidade houve dias de tamanha angústia como serão esses 7 anos. Principalmente os seus últimos 3 anos e meio dos 7 anos. Que você, Olavo, e que todos que a gente possa alcançar com a palavra de Deus, viva a vida em Cristo, para que a gente seja poupado desse período que a qualquer momento pode ser cronologicamente disparado, tá bom? Obrigado pela tua enorme presença, Olavo. Isso aí é pergunta mesmo bíblica, tá bom? Que povo abençoado. Irmãos, chove de mensagem aqui. Vocês falam que querem ouvir a palavra de Deus, mas desde quando eu comecei a ler aqui as mensagens, eu não paro de falar da palavra. Que coisa, que coisa. Cida, um abraço para você, minha irmã, para a senhora,
Parabéns, pastor, pelo aniversário do programa. Deus abençoe você. Obrigado, irmã. É verdade, um aniversário, né? 40 programas aqui. Só Deus mesmo para nos dar graça e força. Obrigado, viu, irmã Cida? André, pastor, o Papa Bento XVI voltou. Seria ele o anticristo? Porque a Bíblia diz que o anticristo viria de um dos 7 anteriores. Seria ele? Olha, eu não sei se voltou, talvez, eu hoje li algumas notícias, eu não vi isso aqui, tá? O Papa Bento XVI voltou, não estou sabendo disso, tá? Assim, há uma passagem no capítulo 17 do Apocalipse que dava uma referência muito grande de uma cidade cercada por 7 montes. A gente sabe que Roma é onde se assenta o trono dessa doutrina que embebedou a terra, né, com o cálice, né, da sua doutrina, e diziam que esses reis, né, desde 1929, se eu não me engano, o Papa passa a ser rei dentro da cidade do Vaticano, e, além de sacerdote, ele é rei também. Então dizem que esses 7, o 8º não viria, o 8º seria um dos 7. Então, mas com a vinda desse novo Papa, deu-se uma certa amenizada nesse assunto, mas, o querido André, eu não posso te confirmar isso aqui, porque eu não estou... Você falou assim, pastor, o Papa Bento XVI voltou, seria ele o anticristo? Eu não tenho essa informação, gostaria até, estou curioso agora para saber, tá bom, se isso confere ou não, mas entenda uma coisa, o anticristo... ele será uma pessoa, um homem, mas essa personalidade de anticristo não está no homem, estará neste homem. Nenhum anticristo talvez vai nascer para ser o anticristo, com o ideal de ser anticristo. Ele vai ser um homem extremamente usado pelo poder do mal, pelo poder de Satanás. Tá? Não posso aqui afirmar, mas pelas questões doutrinárias, por muitas coisas que a gente sabe que existe por detrás dessa doutrina, né? Se não é, eu acredito que vai ser uma doutrina que fará aliança com o anticristo, sim. Tá? Em relação a essa sua pergunta, André, desculpa, mas eu não posso te informar, seria aliviando da minha parte, porque eu não estou sabendo se o Papa Bento XVI voltou ou não. Hoje, realmente, eu acessei muito pouco a internet. Acessei agora há pouco aqui mesmo, antes de começar o programa, não vi esta informação. Se for, estranho. Tá bom, André? Obrigado pela tua participação, viu, meu irmão? Muniz, paz de Cristo, pastor. Boa semana na graça do Senhor Altíssimo. Abraços. Olha que legal. Muniz, obrigado. Cada semana mais pessoas, assim, mais pessoas que eu não leio com frequência os nomes aqui. Acho que são internautas novos do programa. Obrigado, viu, meu irmão? Uma boa semana para você também. Eu sempre digo que a semana começa depois do Palavra Acústica, né? Olha, o Lucivaldo de novo, pastor, então as pessoas que não forem salvas depois do juízo vão morrer, mas depois disso elas morrerão e irão para o inferno, ou acabou ali? Obrigado pela resposta, Deus abençoe. Amém, irmão, obrigado. Elas vão, recapitulando, elas vão ressuscitar para juízo, depois elas vão, o que a Bíblia fala de segunda morte, é o dano da segunda morte. Elas vão ser lançadas no inferno para todo sempre. Só que há um grande engano de quem acha que o inferno é um lugar de paz, um lugar ruinzinho, mas de paz. Não é. O inferno é um lugar de tormento eterno. Tá? Então, literalmente, na grande tribulação vão buscar a morte como solução e não vão encontrá-la. Então você imagine lá nesse lugar que vai ser um lugar de tormento eterno. É uma coisa que é indigesto até de pensar e ter que falar para vocês. Tá bom? Então ela ressuscita para ser julgada e condenada à morte eterna. Tá bom, Lucivaldo? Jaqueline Cassiano, um abraço, não sei se é casal, se for, um abraço ao casal. Adoramos e curtimos o programa, parabéns, pastor, fique com Deus. Obrigado, irmãos, que lindo vocês, Deus abençoe vocês também. Marcelo
Farini, olha que nome bonito, na igreja evangélica, por que não tem santos? Porque os santos da igreja evangélica, Marcelo, são aqueles que foram lavados e redimidos no sangue de Jesus. A igreja evangélica é a igreja onde mais santos se tem, sabia? É que a gente não fica mudo ali numa prateleira, a gente está adorando a Deus. Talvez seja essa a sua pergunta, né? Porque nós não cremos em nenhum outro mediador que não seja Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12 diz: nem em cima no céu, nem embaixo na terra, existe ou existirá outro nome que possa nos salvar além do nome de Jesus. Santos quer dizer separados. E todos nós que somos separados para Jesus somos santos. Então esse santo que você se refere, talvez seja os santos católicos, né? As imagens, né? Aquelas referências de homens. Olha, irmão, você pode ser tão mais santo que aquele homem que é venerado dentro da igreja romana, tá? Então pense nisso. Santo é aquele que é lavado e redimido no sangue de Jesus. Tem uns 5 minutos, Paulo. Oh, mas esses caras aqui eu vou falar, meu, eles só dão notícia ruim. Falta 5 minutos para o programa acabar. Obrigado, viu, Marcelo Farini? Júlio César não mandou mensagem, Júlio, e parou. Mas obrigado por, talvez você ia mandar alguma coisa, não deu tempo. Ah, mandou depois aqui. Eduardo, pastor, sempre no trabalho, os outros me perguntam como tenho certeza que Jesus vai voltar. O Senhor pode me dar algumas bases bíblicas para explicar isso para eles? Rapidinho aí que eu tenho 5 minutos. Vai lá em 2 Tessalonicenses. Olha, vamos lá. 1 Tessalonicenses. Está aqui, ó, Paulo. Só um assim de quebra para... Ó, eu trouxe uma mensagem na vigília que Jesus falou da sua volta, os profetas falaram da sua volta, os discípulos falaram da sua volta. Então, o que mais tem na Bíblia é referência. Essa é bala para você mostrar para eles. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18. Tá? Mostra para eles assim com sabedoria, não querendo dar resposta rígida. Olha aqui, ó. Não. Fala, ó, a Bíblia nos dá essa certeza. Isso não é ideia humana não, viu? Isso é palavra de Deus. Está na Bíblia. É que as pessoas só leem o que interessa. O que não interessa, não tem acesso. Tá bom? 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Obrigado, viu, Eduardo? Agora o Júlio César mandou. Então as pessoas das outras religiões não serão salvas, mesmo acreditando em Deus e seguindo as regras das suas igrejas? Seria em vão suas crenças? Não, querido, quando a gente fala... Entenda uma coisa, igreja não salva. Igreja não salva. Religião não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Aí pode soar como arrogância, dizer assim, mas pastor, então os evangélicos acham que eles são os únicos salvos? Não é que os evangélicos acham, ô querido Júlio César, é que nós, que somos chamados de evangélicos, protestantes, crentes, nós seguimos a palavra de Deus. E quem nos garante salvação pela palavra é Jesus Cristo. Se existir uma outra religião, a qual adore ao Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador, sem mediadores, pode ter certeza que é uma religião pura e ela está levando ao caminho. O problema das religiões é a defesa de um Deus. Só existe um Deus, só existe um caminho, só existe uma fé. Uma verdade só. Então a gente defende a Bíblia como essa única regra de fé. Tá bom, Júlio? Então, assim, nunca será em vão a crença de ninguém. Mas, por onde você está crendo? No que você está crendo? Qual a tua base de crer? A nossa, Júlio, é a palavra de Deus. Eu creio na palavra. Se for para discutir uma outra coisa que não seja a Bíblia, eu já não sirvo para isso. Tá bom, meu querido? Um abraço para você. Rapidinho, lendo aqui, ó. Gustavo, pastor, o senhor acha que o fato de Bento XVI voltar para o Vaticano e o cumprimento do Apocalipse que diz que os... pode ser. É estranho, ó. Mais pessoas falando disso. Estou desinformado hoje, hein? Meu Deus. Pode ser, estranho demais. Tem acontecido certas coisas nesses últimos dias que não aconteceram nunca na história. Viu, Gustavo? Eu vou
terminando o programa, eu vou enfiar a cara aqui no iPad para ver essa notícia. Eu não estou sabendo disso não, Jesus amado. Tá aqui, ó. Jô, boa noite, pastor. Peço oração por mim e minha família, em especial para minha mãe, que está atormentada com suspeita de uma terrível doença. Muito obrigado, pastor. Querido, eu não sei o nome da sua mãe, mas Deus a conhece e Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Tá bom? Eu intercedo, vou levar aqui o nome do Jô, não sei se é Jô, mulher, né, ou Jô, homem, mas vou levar aqui o seu pedido de oração comigo, estarei intercedendo por vocês, tá bom? Que o Senhor derrame aí a sua paz, o seu amor sobre vocês. Sem nome, João, o Papa voltou a morar no Vaticano desde a semana passada, mas ele não vai governar, apenas ajudar o novo Papa, a minha irmã Patrícia. Obrigado, eu não sabia disso. Então ele não voltou, ele só vai morar no Vaticano. É estranho, viu? Estranho, muito estranho. Muito estranho. Vitória, glória a Deus, que programa abençoado. Ô, Vitória, obrigado, querida. Abençoado, mas acaba. Tudo que é bom dura pouco, dizem, né? Isto se faz justo aqui. Amados amigos e irmãos, a você que compreende, a você que também não tem obrigação de entender, de aceitar, mas olha, muito obrigado por você me dar essa oportunidade de dizer talvez algo que você nunca ouviu. Meu compromisso aqui é com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Nenhum está acima dele e todos estarão abaixo dele. Pode ter certeza. Nome sem igual, nome precioso é o nome de Jesus. Fique na bênção, fique na paz. Uma semana profética para vocês. Que todas as bênçãos do Senhor cubram você, sua família, debaixo dessa promessa maravilhosa. Jesus está voltando. E se Ele não voltar até segunda-feira e eu não for para Ele, eu estarei aqui com vocês. Tá bom? Um forte abraço, fiquem na bênção e só nos resta dizer obrigado, Jesus. Tchau, povo de Deus.